A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e versículo de número 16 e 17, que vai nos dizer assim: Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, de maneira muito clara, que a sunamita, ela estava ferida, ela estava magoada, ela achava que não teria possibilidade de acontecer um milagre na história dela, ela não poderia gerar, ela achou até mesmo que o profeta estava enganando a ela, de tão ferida e tão machucada que ela estava com aquela frustração. Existem pessoas, irmãos, que estão exatamente como a sunamita. Você não quer mais tocar em alguns assuntos, você não quer mais ouvir Deus falar que vai fazer alguns milagres acontecerem, que Ele vai trazer resposta para o teu coração, que vai haver restauração, que vai haver cura. Por quê? Porque você olha para o cenário e vê totalmente contrário. Talvez você cansou de esperar. Você cansou de criar expectativas sobre algumas coisas. E é muito doloroso, irmãos, quando nós estamos frustrados e alguém fica insistindo em tocar naquele assunto que nos machuca. Talvez tenha algo na sua vida que te machuca, como gerar um filho machucava a sunamita. Pensar em gerar, porque ela não podia, irmãos. Havia uma impossibilidade na história dela. A impossibilidade, muitas vezes, irmãos, vai ser muito dolorosa pra gente, porque nós vamos criar expectativas de que vai acontecer milagre este ano, de que vai acontecer milagre tal data, e não acontece. Aí a frustração vai entrando, vai minando, e tem pessoas que estão exatamente dessa forma, estão minadas pela frustração, pelo cansaço, pelo tempo da espera, e você diz assim: eu não quero mais nem ouvir falar nisso. Quando o profeta Eliseu, ele diz que tinha um tempo determinado para que a sunamita estivesse com o filho nos braços, ela não acreditou naquilo que estava sendo dito para ela, mas Deus já havia determinado, irmãos, uma resposta para esta mulher. Deus já havia determinado que a frustração bateria em retirada da casa dela. Declare comigo: Deus já determinou e a frustração sairá da minha casa e da minha história. Deus já determinou e a frustração sairá da minha casa e da minha história. No tempo da espera é normal, nós somos seres humanos e ficaremos frustrados. Vamos olhar para situações, muitas vezes Deus vai falar e a gente vai dizer: Deus, eu não quero mais nem ouvir falar nisso. E o Senhor está dizendo: quando eu falo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não era mentira do profeta. O profeta não estava enganando a sunamita, ele não estava querendo massagear o ego dela, mas ele estava dizendo algo que aconteceria, pois aquele homem que estava dizendo para ela que aconteceria um milagre era um homem de Deus. Segundo as palavras da própria sunamita, a própria sunamita, ela disse isso, versículo de número 9, ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ou seja, ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, mas a frustração era tão grande no coração dela que ela já não queria mais nem ouvir falar naquilo que ela disse: não mintas a tua serva. Ou seja, o Senhor está dizendo isso, mas isso não é verdade, porque ele tocou na ferida dela. Ele tocou aonde doía. Hoje o Senhor está tocando onde dói em você. Onde você diz assim: eu não quero mais nem ouvir falar nisso. E Deus está dizendo: eu estou tocando para sarar. Aramante, urabá, isso é mistério. Deus está sarando feridas que a frustração fez na tua alma. Deus está sarando feridas que a espera não alcançada trouxe para você. Porque só sabe a dor da frustração quem a enfrenta. Só a sunamita sabia o tamanho da ferida que havia nela. Só você sabe o tamanho da ferida que há em você. Só você sabe o quanto é doloroso só ouvir falar em algumas situações que não foram resolvidas na sua vida. E o Senhor está dizendo: eu estou tocando para curar, não é para ferir mais.
Porque se o profeta mentisse para esta mulher, irmãos, como ela estava dizendo, a ferida ia doer muito mais. Porque ela tinha um conceito, ela tinha uma certeza, uma convicção que ele era um santo homem de Deus. E Deus está dizendo, eu sei que você não aguenta uma ferida maior do que essa que está dentro de você. Eu sei que você não aguenta mais uma dor maior do que essa da frustração que você está enfrentando. E eu não vou permitir você ser provado, você passar por lutas que você não suporta. Aleluia. Declare comigo, meu Deus é perfeito. E Ele não vai permitir eu passar por lutas que eu não aguento. O meu Deus é perfeito e Ele não vai permitir eu passar por lutas que eu não aguento. Deus conhece exatamente a nossa estrutura. E Ele sabe muito bem, irmãos, aquilo que nos causa dor, sofrimento. Muitas vezes pensamos que Deus não está vendo, né? Pois é, a sunamita estava sendo frustrada há muito tempo. Porque quando ela disse, não mitas a sua serva, é sinal de que ela tinha uma ferida sobre aquele assunto, aquela situação. É sinal de que ela já tinha criado a expectativa e não havia acontecido. E Deus estava contemplando tudo. Deus tem um tempo para tudo. Ele vê todas as coisas. Muitas vezes pensamos que Deus é indiferente à nossa dor. Muitas vezes pensamos que Deus não está contemplando aquilo que estamos enfrentando, mas Deus está dizendo, eu sei o que você está passando. Deus está dizendo, eu sei o que você está enfrentando e eu vou fazer milagre acontecer, essa frustração vai sair, eu estou curando a sua alma. Eu estou fazendo aquilo que você não quer mais nem saber. Que você diz assim, eu não toque mais nesse assunto. Eu sirvo a Deus independente, porque a sunamita servia a Deus independente de milagre. Independente de frustração ou não, ela continuava sendo uma serva fiel do Senhor. E tem pessoas aqui que continuam sendo servos do Senhor. Você continua agindo fielmente para com Deus, mas você diz, não, alguns sonhos e projetos eu não quero mais que toque no assunto, porque eu amo a Deus independente de qualquer coisa, e Deus está dizendo, eu sei que você me ama independente de qualquer coisa, e o certo é isso mesmo, a gente amar a Deus independente de milagre, independente de resposta, independente de frustração, mas Deus não vai deixar a sua história terminar da forma que está. A história da sunamita não terminou com uma ferida enorme nela, sem ela poder gerar, não. Declare comigo, a minha história não vai terminar da forma que está, Deus vai fazer milagre. A minha história não vai terminar da forma que está. Deus vai fazer milagre. Deus curou por completo a história desta mulher. Esta mulher que expôs para o profeta, ela não teve vergonha. Ela colocou para fora aquilo que ela estava sentindo. Ela estava frustrada, ela estava cansada. Muitas vezes a gente vai ter que falar, irmãos, para Deus a verdade. A gente vai ter que abrir o nosso coração e dizer, Deus, não é que eu não queira milagre, é que eu estou cansada de esperar. Deus, não é que eu não queira a resposta, mas eu estou frustrado porque eu criei expectativa e não aconteceu. A dor da frustração está querendo parar pessoas que estão me ouvindo agora. A dor da frustração está querendo matar sonhos, está querendo matar projetos que estão dentro do seu coração que Deus determinou para a sua vida. O que estava sendo determinado aqui, um filho com tempo para o nascimento, não era dos homens, mas era de Deus para a sunamita. Por quê? Porque o profeta Eliseu estava lançando uma palavra sobre a vida dela. Se ele estava lançando como ele era um homem de Deus, é sinal de que ele tinha a direção de Deus, irmãos. Quando Deus quer fazer algo, não tem nada que impeça a palavra de Deus de se cumprir. Ai, irmã, mas eu esperei tantos anos e não vi acontecer o milagre. Eu esperei tanto tempo e Deus está dizendo, o tempo é meu, não é teu. Nós muitas vezes, irmãos, vamos ficar frustrados porque vamos achar que o tempo de Deus é o nosso. Vamos pensar que Deus trabalha no nosso tempo, mas não, declare comigo, Deus não trabalha no meu tempo, Ele trabalha no dele. Deus não trabalha no meu tempo, Ele trabalha no dele, é no tempo dele que a cura chega, é no tempo dele que a restauração acontece, é no tempo dele que você gera, é no tempo dele que a condição financeira chega, é no tempo dele que Deus entrega o ministério abençoado para você. Tudo é no tempo de Deus. Deixe Deus trabalhar da forma que Ele sabe. E Ele está dizendo para você, eu estou curando a ferida. Eu estou curando a ferida que a frustração causou em você, porque causa feridas. Ou a palavra dessa mulher. As palavras que ela diz para o profeta são palavras de quem está ferida. São palavras de quem está dizendo, não toca nessa área. Porque essa área para mim é muito frustrante. Deus não vai deixar você com dores de frustração. Declare comigo, Deus vai me visitar. E Ele não vai deixar essas dores de frustração permanecer na minha vida. Deus vai me visitar e Ele não vai deixar essas dores de frustração permanecerem na minha vida. Deus vai restaurar a sua história completamente.
Deus não vai deixar a obra que ele iniciou na sua história pela metade, não. A sunamita, irmãos, ela receberia um milagre. A casa dela se alegraria. O coração dela seria renovado no Senhor. Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando o seu coração, os seus pensamentos. É um renovo completo que está chegando para a sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus está trazendo um renovo completo para a minha vida. Eu creio que Deus está trazendo um renovo completo para a minha vida. Você vai observar aqui de maneira muito clara, irmãos, que a mulher concebe e dá à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A palavra de Eliseu não era mentira. A palavra era uma palavra verdadeira que se cumpriu. Deus está dizendo, vai se cumprir o que eu lancei, o que eu determinei, o que eu disse na sua história. Mas tantos anos eu espero, mas a porta não abre, mas não acontece milagre. Deus está dizendo, o tempo é meu, eu vou te surpreender. Você se alegrará, porque eu sou o Senhor que visitarei a tua frustração e não deixarei tua história terminar assim. A história da sunamita não terminou na dor. A história da sunamita não terminou com uma situação que ela achava que era impossível e ela morreu na frustração. Não. Deus não cria expectativas no seu coração que ele não possa realizar. É claro que é no tempo dele. É por isso que muita gente se frustra, irmãos. Por quê? Porque não entende que Deus tem um tempo. Porque Deus tem um tempo para tudo. O tempo de espera é o tempo que a gente fica frustrado, porque a esperança adiada faz adoecer o coração. É bíblico isso. Ou seja, aquilo que a gente espera e não acontece quando a gente aguarda, o nosso coração adoece. Talvez é exatamente isso que está acontecendo com você. O seu coração está doente. A sua alma está batida. Porque você diz assim, eu criei expectativa, irmã. Eu orei, eu fiz campanha, eu tenho feito tudo certo, mas não aconteceu. E hoje eu já não acredito mais que vai haver milagres, porque eu fui frustrada. Porque eu fui frustrado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A frustração, ela faz parte da vida de um cristão. O cristão tem que passar pela frustração para depois viver o milagre. Você entende? Para depois você compreender que foi Deus quem fez. Porque se não tiver frustração, quando acontecer o milagre, você não vai valorizá-lo. Você não vai ver como se Deus tivesse feito um milagre na sua vida. Quando a sunamita gera, ela entende, foi Deus. Este homem é um santo homem de Deus, como eu havia dito. Eu não vou mudar o meu conceito sobre ele, porque Deus está na vida dele, porque isso era impossível na minha vida. Ela, irmãos, estava com uma situação impossível na vida dela, como você está com uma situação impossível na sua vida, que você olha e você pensa que não tem saída, que você olha e você pensa que não tem mais jeito, que você olha e você pensa que a situação não vai mudar, mas o Senhor está dizendo, os meus pensamentos são maiores, o que eu reservei é melhor, o que eu vou fazer será extraordinário, certamente eu te surpreenderei, como eu surpreendi a sunamita. A sunamita foi surpreendida por Deus. Deus fez surpresa para ela. Porque Deus, irmãos, ele conhece a raiz do nosso problema. Você entende que Deus conhece a raiz da sua frustração? Eu não conheço. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos não conhecem. Mas Deus conhece. Deus sabe exatamente a área, o lugar onde dói. Irmãos, às vezes os médicos, eles erram porque eles não conseguem encontrar o diagnóstico, né? Assim, muitas vezes é depois de muita luta para conseguir achar a raiz do problema. Só que Deus nunca erra. Porque Deus nos criou, ele é o nosso criador, então Deus conhece a nossa história por completo. Deus conhecia a história da sunamita. E ele sabia onde estava a raiz da amargura, da dor, da frustração, do sofrimento, de esperar e não ver acontecer. Porque tem pessoas que são exatamente como a sunamita. Eu não quero mais nem ouvir falar. Não mintas a tua serva. Pelo amor de Deus, não toca nesse assunto. E Deus está dizendo, eu te surpreenderei. Eu te surpreenderei como eu surpreendi esta mulher. Fui na raiz do problema, curei o que estava ferido e entreguei milagre. O Senhor cura e depois entrega milagre. Deus não vai te entregar milagre ferido. Deus não vai te entregar milagre ferida. Você precisa de cura. E Deus está dizendo, eu vou curar sua alma. Eu vou curar suas emoções. Porque quem está ferido, irmãos, não se alegra com milagre. Quem está ferido está sentindo as dores da ferida. Aqui tinha uma ferida na sunamita. A ferida que a frustração causou na alma dela. Ela já não conseguia mais acreditar que haveria milagre, mesmo que ela cresce, que o ministério de Eliseu era um ministério de Deus.
Mesmo que ela acreditasse que aquele homem era um santo homem de Deus, segundo as palavras dela, a frustração dela estava maior do que a fé de que o milagre poderia acontecer naquela área. E muitas vezes a sua frustração está maior do que a sua fé. E Deus está dizendo, chegou o tempo disso mudar. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo da frustração sair e a fé aumentar. Eu creio que chegou o tempo da frustração sair e a fé aumentar. Deus está aumentando a fé de pessoas. Deus está trazendo alegria para o seu coração, como ele fez na história da Sunamita. Sunamita segurou o filho, porque Deus havia determinado. Quando Deus determina, ninguém pode invalidar. Quando Deus quer fazer a nossa história mudar, quando Deus quer fazer a frustração sair, Ele ordena e o milagre acontece, porque Deus é perfeito, porque Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. A palavra de Deus aconteceu. A palavra que foi dita por intermédio do profeta Eliseu se cumpriu. Eu não sei qual é a palavra que Deus está determinando hoje para a sua vida, se é na área do sentimental, se é na área da saúde, do ministério, mas eu quero lhe dizer que Deus vai restaurar a sua história na área que você pensa que não tem mais jeito, na área que você já deu a causa como perdida, na área que você olha e diz assim, eu não quero mais nem tocar nesse assunto. Deus marcou encontro com você hoje. Deus marcou o encontro aqui para te dizer que Ele tem pensamentos maiores, que Ele tem pensamentos de paz, que Ele surpreenderá o seu coração, porque Ele não vai deixar as coisas da forma que está. A sua fé será maior do que a sua frustração. Eu vou repetir para você entender. A sua fé será maior do que a sua frustração. Deus vai alegrar o seu coração, como Ele fez com a Sunamita. O problema foi resolvido. A mulher deu à luz ao filho conforme a palavra do profeta homem de Deus. Porque a palavra de Deus se cumpre, o nome do Senhor é glorificado e coisas grandes e extraordinárias Deus faz acontecer para a honra e glória do nome dele, para que você entenda que a frustração não é maior do que o teu Deus. O problema, a ferida que ela te causou vai ser curado pelo próprio Deus, porque Deus hoje está marcando o encontro com a tua alma, com o teu coração, com as tuas emoções e te sarando, pois o teu milagre vai sim acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Independente de como o seu cenário esteja, Deus vai fazer o impossível acontecer. E tenha certeza, convicção de que Deus te surpreenderá. Chegou o tempo, a Sunamita deu à luz a um filho, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Eliseu, porque Deus, quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. A frustração está saindo e a sua fé vai crescer novamente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel e não erra endereço, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está conversando com pessoas aqui que estão frustradas, pessoas que estão cansadas de esperar, que sabem exatamente, Pai, como é a dor da frustração, sabe que não é fácil e elas não querem deixar de te servir, mas também não querem mais saber deste milagre, dessa resposta, Pai. Mas tu és um Deus que está trazendo, Pai, um bálsamo de cura para esta área em que o teu filho, a tua filha não quer mais nem que toque, em que o teu filho, a tua filha já não quer mais nem falar. O Senhor vai surpreender o coração dele, o coração dele não tardará. Eu creio na cura da alma, eu creio na cura das emoções, Pai. Eu creio na cura por completo. Antes do milagre acontecer, essa pessoa vai ser curada, porque tu és um Deus, meu Pai amado, que sabe onde está a raiz do problema e vai nela, e remove a raiz de dor, de amargura, de frustração, de cansaço, Pai, que somente os desesperançados sabem o que é enfrentar, Senhor. Tem pessoas que estão com o coração doente, porque a esperança está sendo adiada, meu Pai. Mas tu és o Deus que surpreenderá o teu filho, a tua filha, como o Senhor surpreendeu a Sunamita. E o Senhor vai fazer eles viverem milagres para a honra e glória do teu nome. E eles vão ver a fé deles aumentando mais e mais a partir de agora. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura
desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. O Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, meu Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele diz para você que ele sabe muito bem onde está o problema, que ele conhece muito bem o seu coração e ele vai visitar aí a sua alma, o seu coração, vai tirar toda a frustração e vai cumprir aquilo que ele tem dito ao seu respeito, pois Deus é fiel e a palavra dele não volta vazia, da mesma forma que a sunamita contemplou o milagre na história dela, quando ela acreditava que não poderia acontecer mais nada. Você também vai contemplar que o milagre vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.